meus que, como eu, gostam do futebol, saudações. Aqui estamos para a nossa resenha de vez em quando tal, debatendo, colocando coisas da nossa aldeia. Reta final do Campeonato Brasileiro da Série D, quarta divisão nacional. O Maringá Futebol Clube, em busca do sonhado acesso para a Série C, está, eu diria que, a 1,5 passo da realização deste sonho do seu torcedor, da diretoria e, por que não dizer, do próprio grupo capitaneado pelo Jorge Castilho. A consolidação desta classificação para a fase de quartas de final veio numa partida dramática, eu diria, contra a Portuguesa no último domingo, quando o Maringá Futebol Clube de virada superou a Portuguesa, a brava Portuguesa de Londrina, por 3-1, num jogo cheio de contratempos, com o time visitante abrindo o placar logo aos 10 minutos da etapa primeira, ali por volta dos 20 minutos, 2 expulsões no time da Portuguesa. O pessoal da Portuguesa voltou para o Rio de Janeiro reclamando muito, não é? Considerando-se prejudicados pela arbitragem em decorrência da polêmica expulsão. O árbitro do Tocantins deu cartão vermelho para o jogador camisa 8 da Portuguesa por conta de uma entrada violenta no Max Miller. Não é? Ele consultou o VAR, esta fase do campeonato tem o VAR, e destinou a tarjeta rubra para o jogador, e aí, por reclamação, um outro jogador da Portuguesa foi expulso e, a partir desses incidentes, as coisas ficaram, se não facilitadas, pelo menos menos difíceis para o Maringá Futebol Clube, que foi lá com gols de Lucas Black, com gols de Júlio, nessa ordem, Júlio, Lucas Black e Iago Santana, fazendo o 3-1 para o Maringá Futebol Clube, que se classifica e vai pegar a Inter de Limeira. De novo a Inter de Limeira. Por que digo de novo? Porque na fase de grupos, Maringá e Inter de Limeira estiveram na mesma chave. Lembrem-se do A7. Então, o Maringá Futebol Clube classificou-se como time de melhor desempenho. O time da Inter de Limeira classificou-se também como o terceiro melhor desempenho. Então, se considerarmos o retrospecto recente, estamos autorizados a dizer que o Maringá Futebol Clube é favorito. Mas, na fase do mata-mata, não existe essa questão de favoritismo, não é? A verdade é que o Maringá faz uma boa campanha, uma campanha consideravelmente melhor que a Inter de Limeira, mas isso não autoriza o time do Jorge Castilho a se considerar amplamente favorito. Favorito sim, não é? Os números não mentem, mas preciso muito cuidado porque o mata-mata determina essas questões, tem esse impacto. Vejam, por exemplo, se considerarmos a classificação geral, as equipes que estão nestas quartas de final não são necessariamente as equipes que fizeram as melhores campanhas. O caso do Maringá Futebol Clube, sim, do Brasiliense também, mas o Manauara, por exemplo, que vinha brigando com o Maringá Futebol Clube e com o Brasiliense pela condição de time com melhor desempenho, acabou tropeçando e não está nesta fase da competição. Então, as coisas não são como são, ao invés de ser como deveriam, é preciso cuidado, mas eu diria que o Maringá Futebol Clube está a 1,5 passo, porque um empate fora de casa, e o primeiro jogo será fora de casa, quando gravo estas considerações, ainda sem saber se no sábado ou se domingo, provavelmente no sábado. O empate lá e uma vitória no Willie Davis, no jogo de volta, e o Maringá já será semifinalista, e em sendo semifinalista, terá acesso à Série C do Campeonato Brasileiro em 2025. Torcer para que isso aconteça. No jogo de volta, certamente, a presença de um grande público, como tem sido nos últimos jogos, e o Maringá Futebol Clube aí bem postado, muito bem treinado, muito bem orientado e, pelo que a gente sente no grupo, com muita convicção no sentido de atingir este objetivo, que é o da torcida maringaense, que é o sonho de consumo da torcida maringaense, ver o seu time correndo pelos gramados do país na condição de disputante da terceira divisão do Campeonato Nacional. Em relação ao time titular, o Castilho tem recebido críticas ou observações críticas em relação a não tem um time definido, não tem... os laterais de ofício não jogam em nenhuma das duas laterais, os homens estão ali improvisados. Isso é muito conceitual, a gente precisa refletir sobre isso. O formato de jogo que o Castilho encontrou para as disputas das partidas na reta final, principalmente nesse mata-mata, é interessante. Ele tem o Romailson, que é titular da lateral direita.
botou ali o Robertinho para fazer o setor na condição de ala, e o Robertinho vem correspondendo. Você que tem ido aos estádios há de concordar comigo que tem sido um jogador exponencial nesse sistema. Tanto que ele tem o cacuete, ele tem a vocação da ofensividade, que é o chamado ala, é um homem de ponta, é um ponta, né, como se dizia antigamente, mas quando recua para fazer a marcação, para impedir a progressão do adversário por aquele setor, ele tem sido bastante eficiente. Então não há. O Romailson é o titular da posição, mas o Robertinho está cumprindo esta função com eficiência. O Castilho tem razão de deixá-lo ali. E me parece que o Robertinho é um jogador que faz parte do que se pode considerar como time ideal. O mesmo acontece do lado esquerdo, onde tem o Kaique, que vinha sendo titular quando adquiriu uma lesão, ficou um tempo afastado, voltou, já está em condições clínicas de ser utilizado, já entrou em algumas partidas, inclusive, e num primeiro momento seria o titular da posição. E aí os exigentes, os cientistas perguntam por que, sendo ele lateral esquerdo titular, fica no banco de suplentes enquanto por ali joga o Negueba. Por quê? Porque está funcionando, né? Nas partidas anteriores, eu acho que nas 4 partidas, as 2 contra o Novo Hamburgo e as 2 contra a Portuguesa, esse sistema foi usado e deu resultado. 4-2 do Novo Hamburgo, lá no Rio Grande do Sul, depois vitória aqui no Estádio Regional Willie Davids, 3-1 na Portuguesa, lá no Rio de Janeiro, 3-1 aqui, significa que o Castilho encontrou o time ideal, com aquela trindade de zagueiros, a indefectível trindade de zagueiros, com o Tito, com o Ronald Carvalho, com o Max Miller, o meio do campo com o Rodrigo como titular absoluto e a alternância entre Lucas Black e Iago Santana, e também a possibilidade do Lucas Bonifácio, enfim, do próprio Derek. Há alternativas. E a ala esquerda mais ofensiva com o Negueba, ou a instalação do Kaique por ali, com o Júlio, que é o artilheiro da equipe, e o Maranhão sendo os titulares, mas com as opções de Moraes e tantas outras. Isso cai dentro daquela máxima que existe no futebol e que 10 entre 10 treinadores usam, que é de você ganha um jogo com um time, mas você ganha uma competição, um título, com um elenco, ou pelo menos atinge um objetivo com um elenco. E o Maringá Futebol Clube, nesta temporada, externa que tem isso, por isso a caminhada exitosa até agora. Então fica a expectativa, como é que o Castilho vai jogar lá em Limeira contra a Inter? Vai botar esse time considerado ofensivo? Vai dar uma guarnição melhor para o sistema defensivo, instalando ali o Kaique? Enfim, a verdade é que, além do time, o Castilho tem o elenco e ele inteligentemente está usando este elenco para atingir os objetivos. E o objetivo próximo, o objetivo palpável, é superar a Inter de Limeira e chegar à condição de semifinalista, assegurando vaga para a Série C do Campeonato Brasileiro e estando no páreo para a conquista do título, que seria o mais importante título na história do Maringá Futebol Clube. Agora, o mata-mata não é o Recife. Tá com medo? Porque não, é que a gente sabe, o histórico recente nos autoriza. Mata-mata, de repente você tem um time melhor, joga 2 partidas, perde uma, empata a outra e está fora da competição. É preciso, além da qualidade técnica, uma dose de sorte, para tudo é sorte, não é? E também equilíbrio emocional, que a mim parece que o elenco do Maringá Futebol Clube tem estas qualidades todas, por isso aposto muito na classificação. Tem aquela história do respeitar o adversário. Sim, todo adversário merece respeito, mas pegue o retrospecto. Veja de que forma a Inter chegou a esta condição de disputar as quartas de final e vejam de que forma o Maringá chegou. O Maringá chegou de uma forma muito melhor. Eu sinto que tem classificação, tem acesso à vista, tem acesso chegando. Tomara que isso se consolide dentro das 4 linhas, para que a torcida maringaense, que aliás tem sido um show à parte, né? Na última partida, mais de 7.000 pessoas. O Maringá Futebol Clube caminha para igualar, em termos de média, o América de Natal. No ranking da CBF, de público, de presença de público, o Maringá Futebol Clube tem a segunda maior torcida. O estádio Willie Davids apanha o segundo maior número de jogos em média. E isso pode ser superado porque, se o time já está nas quartas de final, certamente nessa partida contra a Inter de Limeira, a partida de volta, deve atingir este objetivo
porque o torcedor maringaense se mostra muito satisfeito, se mostra empolgado, o estádio constantemente lotado, famílias, crianças, a camisa tricolor, aquela campanha que foi desenvolvida para que não se vá ao estádio com camisa de outra denominação esportiva, fora do estado, fora da cidade, que se use a camisa do Maringá. Isso está funcionando e o espetáculo tem sido muito bonito no Estádio Regional Uri David, o espetáculo tricolor, com a participação sempre louvável da Força Maringaense, a organizada e muito bem organizada, que dá um colorido especial às apresentações do Maringá Futebol Clube. Era isso, um abraço fraternal e forte para quem é do Sul, para quem é do Norte. Axé, boa sorte.